Olá, queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Está começando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Seja muito bem-vindo, você, sua casa e sua família, mais uma vez para acompanhar este precioso programa onde ele tem sido canal de bênção para a sua vida. Você que está agora pela TV assistindo, na TV Kairos, canal 7.1, ou você que está pelas redes sociais, no YouTube, aqui do nosso canal, peço que você compartilhe esse link para que outras pessoas possam também serem abençoadas. Hoje nós estaremos encerrando este precioso trimestre, o quarto e último trimestre do ano de 2022, analisando a 13ª lição, portanto a última lição com o tema O Senhor está ali. Nós iremos encerrar este trimestre hoje com esta preciosa lição, analisando, portanto, o último capítulo do livro do profeta Ezequiel. Eu quero já passar para o texto áureo, a leitura da verdade prática e também a leitura bíblica em classe. O texto áureo diz assim: não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías capítulo 11, versículo de número 9. Verdade prática diz assim: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó governa soberanamente o seu povo. Ele está no meio do seu povo. A leitura bíblica em classe está no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 48, a partir do versículo de número 30, que diz assim: e estas são as saídas da cidade, desde a banda do norte, 4.500 medidas, e as portas da cidade serão conforme os nomes das tribos de Israel. 3 portas para o norte, a porta de Ruben, uma a porta de Judá, outra a porta de Levi, outra. Da banda do Oriente, 4.500 medidas e 3 portas, a saber, a porta de José, uma, a porta de Benjamim, outra, a porta de Dan, outra. Da banda do sul, 4.500 medidas e 3 portas, a porta de Simeão, uma, a porta de Isacar, outra, a porta de Zebulon, outra. Da banda do ocidente, 4.500 medidas e as suas 3 portas, a porta de Gade, uma, a porta de Azer, outra, a porta de Naftali, outra. 18.000 medidas em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. Maravilha! Vamos agora para os objetivos da nossa lição. Neste primeiro tópico, nós iremos apresentar a cidade de Jerusalém no milênio. No segundo tópico, elencar os nomes das 12 tribos de Israel, também no milênio. E por fim, no terceiro e último tópico, nós iremos mostrar a expressão "o Senhor está ali", é o nome da cidade de Jerusalém durante o milênio. No primeiro tópico, nós iremos ter 4 subtópicos. No primeiro subtópico, nós iremos analisar a expressão "e estas são as saídas da cidade", que consta no versículo de número 30. No segundo subtópico, nós iremos verificar o formato da cidade, que está no versículo de número 31. No terceiro subtópico, nós verificaremos as 12 portas, que encontram-se nos versículos 31 ao 34. E por fim, nós iremos verificar a origem do formato e das portas da cidade de Jerusalém da época futura do milênio. Muito bem, para comentar a lição de hoje, comigo aqui mais uma vez, dando a honra da presença durante todo esse trimestre, na maioria das lições estiveram aqui conosco, o nosso querido pastor
Elias Gomes, professor do nosso Instituto de Ensino Teológico da Assembleia de Deus Missão. E aqui ao meu lado direito, o querido evangelista Wallace França, vice-diretor do nosso querido Instituto. Para nós é uma honra tê-los aqui, porque nesses 3 meses foram servos de Deus, companheiros, que estiveram sendo usados pelo Senhor para, então, trazer comentários profundos, riquíssimos, acerca desta lição. Nós queremos, pastor Elias Gomes, evangelista Wallace França, inicialmente aqui, em uma conversa bem informal, reconhecer que esse trimestre, o livro do profeta Ezequiel, foi de fato, conforme o pastor Ezequiel Soares colocou lá na primeira lição, é um livro extremamente difícil de interpretação, dada as suas muitas visões apresentadas, visões estas acompanhadas de um profundo simbolismo, recheado de elementos escatológicos, históricos e que merecem uma atenção dobrada para interpretá-lo de forma coerente, correta, responsável, sem aquela especulação por especular. E assim nós reconhecemos a dificuldade. Mas o livro foi inspirado pelo Espírito do Senhor. Ele consta no cânon sagrado e deve e merece ser estudado. E, pastor Elias, eu começo aqui, embora em que pese as dificuldades, mas foi um trimestre extremamente proveitoso, não é, pastor? Com certeza, pastor Epaminondas, a paz do Senhor evangelista Wallace, e a todos os nossos irmãos que estão aí do outro lado da tela nos assistindo. Exatamente isso, pastor Epaminondas. É um livro de caráter apocalíptico e a gente até viu que em relação aos textos veterotestamentários, ou seja, do Antigo Testamento, é o que ensaia a mensagem de caráter apocalíptico, portanto tem uma relação grande, profunda com o livro do Apocalipse, e são essas situações que, digamos que difíceis, que fazem com que nós produzamos até mais, né? Trouxe grandes enriquecimentos para nós, grandes aprendizados, nós aprendemos muito, e eu quero de já agradecer até a vocês dois, né, com os quais eu muito aprendi durante todo este trimestre. Sei que é laboroso, nós todos temos inúmeras ocupações, mas vocês têm se dedicado ao máximo, têm servido sem reserva, e é claro que as esposas, os filhos, as filhas pequenas pagam muito ou uma parte dessa fatura, porque, querendo ou não, sofrem, né? Todos os nossos filhos, nossas esposas, pela nossa ausência, porque horas e horas a gente fica isolado, pelo menos é o meu caso, eu sei que os senhores também muito mais. Mas é isso tudo resulta num final agradável e satisfatório, porque a gente é edificado pela palavra de Deus e inúmeras outras vidas são edificadas pelo poder deste programa, em especial, claro, por causa da essência que é a palavra de Deus que é manuseada aqui. É verdade, pastor Elias, sabendo que há galardão da parte do Senhor para todo o trabalho das vossas mãos. Evangelista Wallace, foi um trimestre em que nós recebemos algumas mensagens, relatos de dificuldades que muitos colegas, professores de escola dominical, encontraram para ministrarem as suas aulas, devido ao livro do profeta Ezequiel, de fato, ser um livro complexo. Mas foi extremamente maravilhoso, proveitoso, nós crescemos. Aqui eu cresci muito com os companheiros aqui. E o Wallace, né, pastor Elias, nós louvamos a Deus pela vida dele, porque o programa, o programa Escola Bíblica Dominical, ele teve um diferencial nesse trimestre, e que sem ele nós talvez não teríamos tantos esclarecimentos, né? Não tivesse o Wallace com as suas habilidades, né, produzido essas imagens, esses gráficos que Deus deu a ele. Essa habilidade ele também buscou. Olha aqui nosso reconhecimento, eu, pastor Elias, a nossa gratidão por todo empenho e esforço. Eu sei que para produzir um vídeo desse aí leva algum tempo considerado, né? Assim, meu irmão, paz do Senhor, seja bem-vindo mais uma vez a este programa abençoador.
Paz do Senhor a todos, Paz do Senhor, pastor Epaminondas, pastor Elias Gomes. É uma grata satisfação, é uma honra estar aqui ao lado de vocês, aprendendo cada vez mais da palavra de Deus. Pastor Epaminondas, nós terminamos o trimestre passado com o seguinte questionamento: quais as curiosidades que nós teremos para o trimestre posterior acerca dessa revista que nós estudamos, do profeta Ezequiel, do comentário do pastor Ezequiel Soares? E nós dissemos que nós tinha muita curiosidade de estudar aprofundadamente a lição de número 4, quando se vai à glória de Deus, a lição de número 9, Gog e Magog, e também a visão do templo e do milênio. Enfim, estamos concluindo esse trimestre, como o senhor bem falou, diante das grandes dificuldades. Mas assim, nós temos que reconhecer de um trabalho que é feito coletivo. E aqui nós aprendemos muito nessa bancada, uns com os outros. Mas coube a oração, a busca de Deus mesmo, a oração, para que nós pudéssemos levar de forma sistematizada um conhecimento, para que os telespectadores pudessem ter uma ferramenta facilitadora do aprendizado do Evangelho. Mas enfim, nós louvamos a Deus pela vida de todos os nossos telespectadores, pelos meus amigos, professores aqui, colegas de bancada, companheiros de vida eterna, dizendo que não desista, porque essa lição foi de grande aprendizado para todos nós. Independente do que você possa estar pensando hoje, do tipo de produtividade que você possa ter exercido durante o estudo. Mas enfim, o objetivo do programa Escola Bíblica Dominical foi tentar facilitar esse conhecimento aos nossos telespectadores. Perfeito. Feitas estas considerações iniciais da lição que nós iremos estudar, nós queremos, antes de adentrarmos no conteúdo propriamente dito, trazemos aqui imagens da formatura dos nossos alunos que ocorreu ontem, uma turma formada por pastores e missionárias do curso livre de especialização pastoral, onde ao longo de 9 meses os nossos pastores e esposas estiveram em uma imersão na praxis pastoral. A bem da verdade, a grade curricular ela foi criada, montada, visando a prática do dia a dia do pastor lá na congregação. Nós estudamos a declaração de fé das Assembleias de Deus, as doutrinas fundamentais, estudamos princípios de aconselhamento familiar, ética cristã, liderança cristã, homilética, cerimônias e liturgia, administração eclesiástica, direito eclesiástico e também escatologia bíblica. E aí o pastor Elias, foi ontem uma noite muito emocionante, onde nós homenageamos os nossos queridos professores, o pastor Elias, o Alec, o pastor Marcos Melo, que deu a sua grande contribuição para a realização deste curso, o pastor Luiz Cavalcante, o pastor Nilson Amaral, o pastor Josiel Gomes. E aí, nós ontem, Alec, fizemos algumas homenagens aos nossos alunos. 3 alunos foram homenageados, o pastor Olávio, sua esposa, a irmã Rubenita, o pastor Luiz Miranda, os alunos mais assíduos, e também não deixamos de homenagear o nosso pastor Salles e a missionária irmã Raquel, que nasceu este curso no coração do nosso pastor, não é, Alec? Perfeito, pastor Epaminondas. Foi uma noite de muita alegria, foi a conclusão de um grande ciclo de aprendizado, de um estudo realmente imersivo, um estudo voltado para o estudo da própria palavra de Deus, para a essência da palavra de Deus. E nós louvamos a Deus pela vida do pastor Salles, da missionária Raquel, porque foi Deus que colocou em seu coração essa ideia brilhante de iniciarmos esse curso logo no início do ano, um curso de aproximadamente 8 meses, com muito mais conteúdo do que as disciplinas que aqui foram citadas. Nós tivemos vários mini cursos nesses intervalos, várias experiências práticas, como o senhor bem disse. A bem da verdade é que esses pastores, eles estudaram a palavra de Deus e eles estudaram acerca da gestão da administração da igreja, a administração da eclésia aqui, e nós ficamos muito, muito felizes e satisfeitos com a conclusão e com o resultado alcançado. Pastor Elias, o senhor que ministrou também aos nossos pastores, né, e que, quando não ministrando, estava lá como assentado, ouvindo e também recebendo, né, a ministração dos demais professores.
nós percebemos que os nossos pastores, eles ficaram muito entusiasmados, renovados, avivados, com muito mais vontade de ir para o campo de trabalho e colocar em prática aquilo que eles já sabiam, obviamente, né? Mas aquilo que eles levaram enquanto ensinamento, aperfeiçoando-os, aprimorando-os para o labor diário da prática pastoral. Com certeza, pastor Epaminondas, e a razão pela qual a gente fica muito alegre é que isso é algo inédito, né? Especialização pastoral é uma valorização profunda na prática daquilo para o qual o Senhor nos outorgou. Então, é cuidar dos negócios do Senhor de forma efetiva, de forma diligente. Então, a especialização pastoral, ela se preocupou justamente em fazer com que cada líder de congregação saiba lidar melhor com o corpo de Cristo, com a igreja do Senhor lá na base e contribua significativamente para o seu crescimento espiritual, seu crescimento bíblico, seu crescimento em todos os aspectos, até no relacionamento com a sociedade. Então, esse curso ele foi super significativo e vai ficar na história. Claro, é o primeiro, todavia será inesquecível para a glória de Deus. Que bom, maravilha. Deus abençoe todos os nossos pastores e missionárias. Nossa homenagem aqui do programa Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor Deus continue abençoando a vida de todos vocês, que o galardão que está reservado, guardado, em função do trabalho dos amados irmãos, seja naquele grande dia revelado conforme a palavra de Deus no bema de Cristo, no grande tribunal de Cristo. Deus abençoe a vida dos queridos irmãos. Nós iremos apenas ainda neste primeiro bloco, trazer um esquema em que nós iremos, não é, o Wallace e pastor Elias, diferenciar as Jerusalém da época do milênio e a nova Jerusalém do período eterno. Nós iremos de imediato fazer esta distinção para que os professores de escola dominical e também os alunos e irmãos em geral e amigos que nos assistem não confundam esta Jerusalém que está sendo tratada aqui no capítulo 48 com a nova Jerusalém de Apocalipse, capítulo de número 21. São Jerusalém em períodos e em momentos distintos. Vamos trazer à tela a diferença dessas Jerusaléns. Vejam, a Jerusalém milenar e a Jerusalém celestial. A Jerusalém milenar, ela aparece no capítulo de número 48 do livro que nós estamos estudando, do livro em tela, capítulo 48 de Ezequiel. A nova Jerusalém, que também é chamada de Jerusalém celestial, ela aparece no capítulo 21 do livro da Revelação. E aí você consegue acompanhar na sua tela as diferenças, não é? Entre uma e a outra Jerusalém. A Jerusalém milenar, a cidade no território de Israel no milênio, ela aparece com características um tanto quanto distintas da Jerusalém celestial. O novo céu e a nova terra dos 1000 anos. Vejam que enquanto a Jerusalém milenar, assim ela é descrita como sendo a Jerusalém do milênio, a Jerusalém de Apocalipse 21, a celestial, ela é após o milênio. Nós temos a Jerusalém que é terrestre, essa Jerusalém do período milenar, e a Jerusalém celestial, portanto, sendo descida do céu, lá após o juízo final. E é interessante que essa Jerusalém que desce do céu, ela é distinta, porque a Jerusalém do milênio, ela é construída pelos homens que aqui estiverem, os homens naturais. A Jerusalém celestial, não. Essa Jerusalém, ela desce do céu, cujo arquiteto não é a arquitetura dela não é produzida por mãos humanas, mas pelo próprio Deus. Israel será dividida entre povos e judeus na Jerusalém milenar e na Jerusalém celestial, ela será para todos os povos, não haverá, não é? Olha que distinção.
na Jerusalém milenar, terão pessoas ainda em corpos naturais, aqueles que sobreviverem à grande tribulação, os remanescentes judeus que adentrarem no milênio com seus corpos naturais, aqueles que não receberem a marca da besta e por ocasião da vinda do Senhor Jesus em Apocalipse 19, não forem mortos pela espada que sai da boca do Senhor, estes entrarão com seus corpos naturais no milênio. Já na Jerusalém celestial, todos estarão com corpos glorificados. E aí, mais uma distinção, né? Na Jerusalém do milênio, a possibilidade de pecado, e pessoas pecarem, inclusive, serem punidas com a pena capital. Na Jerusalém celestial, não haverá mais pecado. E nós temos na Jerusalém milenar 12 portas representando Israel. Na Jerusalém celestial, nós temos 12 portas representando as 12 tribos de Israel, mais 12 fundamentos representando os apóstolos do Cordeiro. 24 anciãos também são mencionados, né, a totalidade do povo de Deus no céu. E por fim, a Jerusalém milenar é um tipo da Nova Jerusalém, é um prospecto, é um croquis, por assim dizer, não é? Da Jerusalém celestial. E a Jerusalém de Apocalipse 21 é a própria Nova Jerusalém. Muito bem, nós iremos para um breve intervalo comercial e na sequência nós voltaremos para já entrarmos no conteúdo dos tópicos que nós iremos estudar na lição de hoje. Não saia daí, é rapidinho, o programa está imperdível. Deus abençoe. Queridos irmãos, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical, estudando hoje a lição de número 13, portanto, encerrando este precioso trimestre. O assunto da lição que estamos analisando hoje é "O Senhor está ali", expressão extraída do capítulo 48 do livro do profeta Ezequiel. Neste primeiro tópico, que agora nós iniciaremos a trabalhar, a analisar, eu quero chamar aqui os comentários do pastor Elias Gomes, pastor Elias, para fazer os comentários sobre esses 4 subtópicos que estão aqui, juntamente com o Alec, em relação à cidade que Ezequiel descreveu ali no capítulo 48. Muito bem, pastor Epaminondas, evangelista Alec, todos os nossos irmãos. Já foi feita aqui uma apresentação da diferença básica entre essa Jerusalém, da qual nós estamos tratando, que é a milenial, ou a do reino milenar de Cristo, e a Jerusalém do tempo vindouro, aquela do tempo da eternidade, que são completamente diferentes. Todavia, tem alguns aspectos de similaridade, uma vez que esta Jerusalém, da qual nós estamos tratando, é um tipo daquela, ou seja, ela aponta, como falou o pastor Epaminondas, ela é um prospecto, é uma espécie de croquis que simboliza a Jerusalém permanente, aquela do tempo vindouro. O primeiro subtópico da nossa revista nos diz: "E estas são as saídas da cidade". É usado esse termo saída, inclusive no hebraico, Tutsahut, como nos orientou o pastor Epaminondas aqui, a pronúncia no hebraico. E essa saída, na verdade, tem a ver com limite, tem a ver com extremidade, porque está se tratando de um espaço, de um território, de uma área propriamente dita. Então, essa palavra saídas aqui que o profeta usa, inclusive no capítulo de número 42, no capítulo 44, está se falando justamente dos limites, até onde esta cidade iria, ou até onde ela faria limite com outras regiões que foi também subdividida ao longo de todo aquele território, que será explicitado agora pelo evangelista Wallach. Perfeito. Pastor Epaminondas, para a gente começar a tratar sobre esse assunto hoje,
É importante a gente entender que nessa dispensação do milênio, aquela nação de Israel, ela é dividida. Ela vai ser comportada, ela vai ser distribuída, cumprindo assim uma aliança que Deus faz para Abraão. Então nós temos aí a nação de Israel nessa área mais branca, no centro da tela, e é toda essa região que ela vai abarcar, que ela vai estar como o centro do governo de Cristo na terra. Mas dentro dessa região branca, nós teremos regiões especiais, a centralidade do governo de Cristo. Você percebe na tela várias regiões em cores diversas. E essas cores, pastores, elas representam a distribuição para as tribos, as 12 tribos de Israel, cumprindo a aliança que Deus faz com Abraão. Mas tem um território muito especial, e esse território é o território do meio, que você está vendo aí como dádiva ao Senhor, ou dádiva do Senhor, que é uma expressão trazida pelo escritor Roger Libby, um excelente livro que tratou sobre essa parte do livro, esse comentário do livro do profeta Ezequiel. E aí nós vemos na tela a distribuição escalonada das 12 tribos, a distribuição das terras, com o primeiro à sua direita Dan, o segundo Azer ou Azer, Naphtali, Manassés, Efraim, Ruben ou Rubem, o território que será redistribuído para Judá. Aí você vê a dádiva do Senhor mais azulzinho aí na sua tela na frente. À esquerda, nós continuamos aí com Benjamim, mais ao sul. A tribo de Simeão ficará com a sua porção da terra também. Isacar, Zebulon e, por fim, aí no sul, do lado esquerdo, mais verdinho claro, a área que será distribuída aos descendentes, aos remanescentes da tribo de Gade. Mas perceba que nós falamos de um território especial, um território específico, que é o território que o próprio Senhor, no livro do profeta Ezequiel, dá uma determinação para que essa região seja separada ao Senhor. É o que o pastor Roger Libby vai dizer. Essa região, pastores Epaminondas e pastor Elias, saindo da região do Mar Morto à sua direita, indo até o Mar Mediterrâneo à sua esquerda. Essa terra em mais azul, o pastor Roger Libby ele faz uma quantificação da Bíblia, das medidas aí encontradas. Ele diz que essa área terá aproximadamente 6.200 quilômetros quadrados, partindo desde o Mar Morto à sua direita até o Mar Mediterrâneo à sua esquerda. E aí mais ao centro, nessa área mais colorida, nós temos o principal tema, o principal foco da nossa lição de hoje. Nós temos a Yavé Shammah, né? Logo aí ao centro em amarelo, que é o que nós estudaremos hoje. Mas toda essa área é separada e quantificada no livro do profeta Ezequiel. À sua direita você vê uma área pertencente ao príncipe, à esquerda também. Essa área verde distribuída aos levitas, essa área azul mais ao centro aos adoquitas ou sacerdotes adoquitas. E é importante a gente entender que logo após essa imagem aí, Albert, gostaria que desse pausa, aí nós veremos uma explicação do pastor Elias Gomes tratando sobre essas medidas dessas áreas especificamente, explicando a qual serve cada uma, pastor Epaminondas. Muito bem, evangelista Wallace. O que nós percebemos aí é que o objeto de nosso estudo, capítulo 48 do livro do profeta Ezequiel, quando você vê do versículo 1 até o versículo de número 7, nós vimos que tem do versículo 1 até o versículo de número 7, nós temos a divisão do território das 7 tribos em relação à região norte, parando ali em Ruben, como o senhor bem já falou. E a partir do versículo de número 8, o próprio Senhor fala através do profeta Ezequiel aqui, sobre agora uma região sagrada, uma região muito especial. E é justamente nesta região que se encontra a cidade. E se você bem analisar, tem uma cidade dentro de outra cidade. De uma forma mais simples, nós podemos dizer que essa cidade maior, essa cidade macro, ela é Yavé Shammah. Ela é a cidade em que o Senhor está presente, o Senhor está ali. Mas há uma outra cidadezinha pequena ali, que é a essência desse Yavé Shammah, aquela que está na parte ali um pouco que salmão, um pouco rosa ali embaixo. Então, essa parte verde
com a parte azul, que nós aparentemente estamos vendo aí em retângulo, e realmente, mas quando se junta essa outra parte ali, isso aí é um quadrado. O próprio Senhor disse para Ezequiel que essa área seria um quadrado. A gente sabe que do ponto de vista matemático, geométrico, todo quadrado ele possui 4 lados iguais em relação à sua medida. Portanto, a medida do lado aí do quadrado é 12,5 quilômetros ou 12.500 metros. E o Senhor mesmo falou para Ezequiel que essa parte dos levitas seria um retângulo ali de 5 quilômetros por 12,5, e paralelamente a essa área seria a área dos sacerdotes ou dos zadoquitas, aqueles de origem de Zadok, e nós vemos que no centro ou no meio dela ali estaria o templo, o santuário do Senhor. É uma das diferenças, inclusive, né, pastor Epaminondas, em relação à Nova Jerusalém, que não haverá templo, que o próprio templo será o Senhor mesmo. E logo mais abaixo ali, numa região compreendida de 2,5 km ou 2.500 metros por 12,5 km, seria bem no centro dela, de fato, a cidade que propriamente nós estaremos tratando aqui. E essa cidade teria um formato quadrado de 2.250 metros. Quando nós vamos aumentar agora a arte, avançar um pouco, olha só, para que você entenda melhor, o Senhor está apresentando para Ezequiel esta cidade que está ali abaixo da região dos sacerdotes, e é exatamente essa área que na sua tela aparentemente é um quadrado, aliás, aparentemente é um retângulo, mas na verdade ela é um quadrado, e isso em função de fatores técnicos, é que nós não fizemos quadrado propriamente. E aí a distribuição dos setores ali, ou dos portões, que cada tribo, né, haverá ali os portões com o nome de todas as tribos, 3 portões para cada lado, começando ali no lado norte, que é a parte superior aí da sua tela, a parte superior, lado norte, e aí você tem Ruben, você tem Judá e etc. E vai distribuindo nesse sentido horário, que é o mesmo sentido do ponteiro ali do relógio. Portanto, essa área aqui, ela é composta de 2.250 metros de lado quadrado, só que ela tem um complemento de todos os lados que você vê aí, que é essa região verde, que ela tem uma largura de 125 metros quadrados. Se você for ver em cada eixo aí, tanto na longitudinal quanto na transversal, tem 125, mais 125, 250. Com mais 2.250, faz 2.500 metros, ou 2,5 quilômetros, que é o lado do quadrado desta cidade, que é o objeto de estudo desta lição, ou seja, a cidade cujo nome é Adonai Chamar, ou Jeová Yahvé Chamar. Perfeito, perfeito. A análise dos nossos comentaristas trazendo aqui esclarecimentos através dessas imagens para melhor fazer com que nós entendamos esta revelação. Agora, o Alec, a cidade de Jerusalém, pastor Elias, ela nunca tivera historicamente o formato quadrado, né? A cidade de Jerusalém, quando você olha tanto para o período anterior a Davi, período de Davi, no período de Neemias, ela tem um formato que não é quadrado. Isso é comprovado historicamente. Alguns veem a cidade de Jerusalém até muito parecido com um funil. E aqui, na visão do profeta Ezequiel, a cidade ela aparece com medidas quadradas, né? Trazendo esse formato geométrico. E o que nos faz pensar, amados, é que esta cidade, a cidade de Jerusalém do milênio, portanto, é uma cidade que não é a conjuntura atual arquitetônica, geográfica, como está distribuída a cidade de Jerusalém, por exemplo, hoje. Nós vemos 12 portas na cidade que é descrita por Ezequiel, e na cidade de Jerusalém atualmente, nós temos lá no máximo, me parece que 8 portas, de 6 a 8 portas. Na cidade de Jerusalém, do período do milênio, Ezequiel viu 12 portas.
E o que nos parece, o Alan e pastor Elias, é que essa cidade, ela é uma cidade planejada, extremamente planejada, com medidas iguais, não é? Diferentemente da Jerusalém histórica do período de Davi, do período de Neemias e também do período de Cristo. Não é isso, Alan? Perfeito, pastor Epaminondas. Ali há uma disposição simétrica que aponta para a perfeição. Quem trabalha com a matemática e trabalha com os números sabe que quando você trata de quadrado, você está trabalhando com perfeição. Então, nós vimos ali o próprio centro administrativo, governamental da cidade, numa área quadrada, mas também a área que a circunda, aquela área com uma borda de 125 metros, como o pastor Elias apontou agora há pouco, ela é planejada arquitetonicamente para a subsistência, para o tratar, para o labor, para o trabalho. Então nós percebemos que desde a separação daquela área que o pastor Roger Libby, repito, diz em sua obra que é uma área da dádiva do Senhor, é uma área que o Senhor manda separar, você vê ali uma obra perfeita, uma separação partindo do Mar Morto até o Mar Mediterrâneo, quase centralizado ali entre as tribos de Judá e Benjamim, refletindo o que já foi, mas de forma aperfeiçoada. Há um apontamento num paralelismo profético, nós podemos entender assim, porque o reino do sul estava ali compreendido em Judá e Benjamim, naquela região, e nós percebemos que aqui há uma obrigatoriedade, há uma determinação que a perfeição fosse despendida sobre a nova cidade, a nova Yahvé Shammah, e repetimos, não há um conceito próprio, pastor Epaminondas, na doutrina de se dizer que aquela área, Jerusalém milenial, é a área que parte do Mar Morto até o Mar Mediterrâneo. Não há essa afirmativa concentrada, não há esse colegiado de informações doutrinárias para afirmarmos que realmente se trata daquela ali. Mas alguns vão entender que foi a parte que o pastor Elias disse e apresentou aqui, que é a verdadeira Jerusalém. Mas isso serve para que a gente compreenda que o que Deus está apontando para o futuro, para aquele povo e para nós, igreja, é uma situação de grande perfeição do reinado de milenar de Cristo aqui na Terra. Algo interessante que nós devemos levar em consideração, e também até de caráter aplicativo, é que é nos dito que Yahvé Shammah, o Senhor estará ali, e Deus estará no meio da cidade, habitará no meio do seu povo. O meio indica uma centralidade, e Deus sempre esteve no meio. O tabernáculo, quando ele foi construído no deserto, ele estava disposto no meio das 12 tribos de Israel, assim como as 12 tribos de Israel vão receber seus territórios no milênio, conforme o Alan que já pontuou muito bem aqui, cumprindo a aliança abraâmica que Deus fizera com o patriarca Abraão, lá em Gênesis capítulo 15, versículo de número 8, que Deus daria como possessão aquela terra. Isso se cumprirá literalmente lá no milênio. Observe que Deus, em Êxodo, ele estabelece a sua presença no meio do seu povo, porque o tabernáculo ele estava disposto no meio das 12 tribos de Israel. 3 tribos estavam ao norte, 3 ao sul, 3 ao leste e 3 ao oeste. E o tabernáculo estava centralizado no meio. A glória de Deus ela se manifestava no meio de Israel. Sabe o que isso nos faz pensar em caráter aplicativo? É que na Jerusalém do milênio nós teremos um reinado de Cristo teocrático, o governo milenial de Cristo, onde Deus será o centro religioso, mas também civil de todos os moradores da terra. Deus, que nós estudamos, né, na história, Deus ele foi, entre aspas, banido da sociedade, onde o teocentrismo ele desaparece e o antropocentrismo é quem tem agora a proeminência. Nós estudamos, por exemplo, o período do iluminismo, em que, através da ciência, das artes, e principalmente da política, Deus ele é extirpado de todos esses setores da sociedade. Deus ele não é o centro da sociedade civil, até é o centro religioso para muitos. Mas escute isso,
no milênio, Deus será o centro civil e religioso. Portanto, tudo que envolve esses aspectos, Deus será o centro. E é por isso que a glória do Senhor vai encher a terra. A terra se encherá do conhecimento e da glória do Senhor naquele período milenar. Nós iremos agora chamar os slides do segundo tópico para a gente encerrar este segundo bloco. O Alec e também o pastor Elias, peço ao Albert Júnior que coloque na tela aí os slides do segundo tópico, onde nós temos aqui sobre os nomes das 12 tribos. E aqui nós iremos verificar as 12 tribos de Israel. Elas são mencionadas aqui pelo profeta Ezequiel. No segundo subtópico, nós temos os critérios da ordem dos nomes, que o pastor Ezequias Soares traz aqui algumas possibilidades. E, por fim, os propósitos, né, dos nomes dos filhos de Jacó, que aqui são mencionados. Muito bem, eu chamo mais uma vez o Albert Júnior com algumas imagens que temos, para que a gente agora apenas rememore, a gente recapitule como que se deu a disposição das 12 tribos de Israel. Vejam que os filhos de Jacó, eles são aí distribuídos por essa relação que aparece, essas relações, aliás, que aparecem na sua tela, segundo a catalogação que foi feita pelo pastor Ezequias Soares. No texto sagrado, pastor Elias, pastor evangelista Wallach, parece mais de 20 listas, né, dos filhos de Jacó. E aí o segundo subtópico, ele coloca aqui a possibilidade de que esse critério, né, da ordem com que aparece esses nomes dos filhos de Jacó sejam em relação às mães, mas é aqui apenas uma possibilidade que é apresentada pelo pastor Ezequias Soares. Prosseguindo, Albert Júnior, nós temos esse gráfico seguinte que mostra as 3 esposas de Jacó, né, que geraram aí os seus 12 filhos. Se você estuda os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, com as matriarcas também, você percebe que desses 3 patriarcas, apenas Jacó não teve algum filho que foi eliminado, né, ali dessa possessão da terra. Por exemplo, Abraão tivera 2 filhos. Abraão teve Ismael e teve Isaque. Isaque, ele foi escolhido em detrimento de Ismael, em que pese Ismael ser primogênito, mas o filho da promessa era Isaque, né? No caso de Isaque, nós temos o patriarca tendo 2 filhos, Jacó e Esaú. Jacó, ele era o filho, apesar de serem gêmeos, né, mas ele nasceu depois de Esaú. E se a gente for analisar pela lei, o primogênito era Esaú, mas Deus escolhe Jacó ainda no ventre. Estava escrito lá em Gênesis capítulo de número 25, que 2 nações haviam no ventre de Rebeca e que o maior serviria ao menor. Ali é uma referência a Jacó. Mas quando chega em Jacó, os 12 filhos de Jacó, pastor Elias, formam aí as 12 tribos de Israel, conforme vocês estão vendo nessa imagem, nesse esquema, aparecendo aí os filhos, todos os filhos de Jacó e também as suas mães, né? Lia, Raquel, Bila e Zilpa. E esses filhos de Jacó, eles têm como promessa receberem a possessão da terra prometida. Deus fez a promessa a Abraão. Essa promessa, ela recaiu sobre a sua descendência. Deus garantiu, dizendo a Josué para que ele conquistasse a terra de Canaã. Eles, quando você olha o texto bíblico, pastor Elias, não obedeceram integralmente à ordem do Senhor e não conquistaram a terra por completo. Nós temos ali a aliança palestínica que Deus fizera com Josué e com Moisés.
confirmando, reafirmando, ratificando a promessa que ele havia feito a Abraão, de que a terra da Palestina seria dada aos filhos de Israel. E essa terra, ela nunca foi inteiramente, plenamente possuída pelos filhos de Jacó. Mas escute isso, no milênio, conforme nós já vimos aqui pelo pastor Elias, no milênio, a terra de Israel será distribuída entre os 12 filhos de Jacó que vocês estão vendo aí na tela, cumprindo a aliança palestínica, em que a terra ali de Israel, a região da Palestina, será de fato entregue a quem dê direito. O Senhor entregou a Abraão aquela terra, e ela pertence aos filhos de Abraão, aos filhos de Jacó. Os homens, ao longo da história, eles se apossaram da terra, repartiram a terra do Senhor, conforme Joel capítulo 3, versículo de número 20, que Deus, escute isso, Deus vai julgar ao final da grande tribulação todos aqueles que repartiram a terra do Senhor. E lá Deus usa um pronome pessoal. Aqueles que repartiram a minha terra serão julgados pelo Senhor. E no milênio cumprir-se-á, portanto, a aliança palestina, em que a terra de Israel será distribuída igualmente entre os filhos de Jacó, cumprindo a palavra do Senhor e a profecia no seu sentido mais profundo e amplo. Nós iremos para mais um intervalo comercial, tá bom? É muito rápido. E na sequência, nós voltaremos com o terceiro e último bloco do programa Escola Bíblica Dominical. Ao final, eu já anuncio, nós traremos aqui imagens belíssimas dos encerramentos nas várias congregações que aconteceram nesta semana. Portanto, não saia daí, tá? Permaneça conosco, o programa Escola Bíblica Dominical está uma bênção. Estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical, estudando hoje a lição 13ª, portanto, encerrando o trimestre, onde nós estudamos o livro do profeta Ezequiel. Foram lições preciosas, crescemos muito no conhecimento e na graça do Senhor,
através do estudo destas profecias. Extraímos lições extraordinárias para a nossa vida espiritual, que muito enriqueceu-nos e também nos trouxe muita esperança para a gloriosa vinda do Senhor Jesus, para instaurar o seu reino teocrático na terra. Nós iremos agora estudar o terceiro tópico desta lição, que traz como tema: o Senhor está ali, em hebraico, Yavé Shammah, Hashem Shammah, que diz assim, os subtópicos, 3 subtópicos que serão analisados aqui pelos nossos comentaristas. No primeiro subtópico, nós iremos analisar os nomes das cidades de Jerusalém e também pontuar a ausência do nome Jerusalém, que não ocorre entre os capítulos 40 e 48, algo interessante. No segundo subtópico, o nome divino, né? O nome divino que é apresentado aqui pelo profeta Ezequiel e também pelo comentarista pastor Ezequiel Soares. E por fim, nós veremos o terceiro subtópico, que é a transliteração do que está posto no versículo 35 do capítulo 48. Yavé Shammah, Jeová está ali, o Senhor está ali. Uma referência clara de que o Senhor estará no meio da cidade de Jerusalém. Ele é o centro das nossas vidas, e não apenas da cidade, sobretudo das nossas vidas. Pastor Elias Gomes, evangelista Wallach França, neste último tópico aqui, eu já inicio ele, mas com um sentimento de muita saudade, porque o livro do profeta Ezequiel, há tempos, eu, assim, conversando com o pastor Elias outro dia, desde 89 para cá, 83, né, pastor Elias, pelo menos as lições que temos acompanhado, nós não havíamos estudado assim expositivamente, exegeticamente, o livro do profeta Ezequiel. Eu, aqui, sinceramente, fico com um sentimento de saudades deste livro, porque é uma temática que eu gosto muito de pesquisar e de analisar. E neste último tópico, nós iremos falar sobre a cidade de Jerusalém tendo agora um novo nome. Mas, Wallach, a cidade de Jerusalém, historicamente, ela recebeu alguns nomes. Fale sobre esses nomes que a cidade recebeu. Perfeito, pastor Epaminondas. Nós estamos falando de uma cidade histórica, de uma cidade muito especial, de uma cidade onde se concentra grande parte das tradições, dos costumes judaicos. E essa cidade ela tem vários nomes no Antigo Testamento. Se nós formos perceber aqui em Hebreus, no capítulo 7, fala de uma cidade onde o seu rei chamado Melquisedeque é rei de Salém. E essa palavra, pastor Epaminondas, Salém, arqueologicamente falando hoje, não tem como se deturpar, não tem como se desviar da Jerusalém que nós conhecemos hoje. Então, propostas científicas, pesquisas científicas estão apontando que realmente esse texto bíblico de Hebreus capítulo 7 está tratando realmente da cidade de Jerusalém, que significa justiça, que significa paz. Essa cidade também ela teve o nome de Jebus e também o nome de Sião. Mas é importante nós dizermos que esses nomes de Jerusalém, eles não se resumem a esses 3 nomes. Se nós percebermos em Jeremias no capítulo 33, no verso 16, vai dizer que o nome dessa cidade é o Senhor é a nossa justiça. E Jeremias capítulo 33, 16 diz assim: naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. E este é o nome com o qual Deus a chamará. O Senhor é a nossa justiça. Isaías 60, 14 vai dizer: também virão a ti inclinando-se os filhos dos que te oprimiram, e prostrar-se-ão as plantas dos teus pés, todos os que te desprezaram, e chamar-te-ão a cidade do Senhor, a Sião do Santo Israel. Em Zacarias, no capítulo 8, no verso 3, diz que ela se chamará a cidade da verdade. Então, assim, do ponto de vista histórico, Jerusalém, ela tem vários nomes, mas sempre apontando para a santidade e para o poder e a grandeza da glória de Deus. É a cidade onde
Pastor Epaminondas, como o senhor bem comentou, não aparece nos capítulos de 40 a 48 de Ezequiel, mas que por isso nós não podemos dizer que não tem um significado, um apontamento para ela. E nós falamos no bloco anterior que existe realmente grandes divergências de apontarem qual é realmente a região de Jerusalém. Não temos dúvida quanto à cidade quadrada ali de Javé Shammah, mas de Jerusalém nós temos essas divergências, mas não nos proíbe de comentarmos para o apontamento de que significa a Jerusalém milenar, essa Jerusalém que Deus ama e que realizará uma obra gloriosa estabelecendo o governo de Cristo aqui na terra. Muito bem. A cidade de Jerusalém, esse nome, né? Jerusalém, no original Yerushalayim, cidade de paz. A expressão Shalem, de Salem, é exatamente a palavra que deu origem ao significado do nome de Salomão, por exemplo, né? Então, vejam, Salomão, assim como Jerusalém, tem na sua raiz a palavra paz. Agora, observe que Jerusalém é chamada de cidade de paz ou cidade da paz. Mas é uma cidade que nos parece que nunca teve paz, não é, pastor Elias? Algo surpreendente. É tanto que há uma recomendação bíblica para que todos orem pela paz de Jerusalém. E aqui eu peço ao Albert Júnior que coloque na tela o versículo que está no Salmo de número 122, versículo de número 6. A Bíblia diz assim, ó: orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Há aqui uma recomendação bíblica para que todos nós oremos pela paz de Jerusalém. Essa paz aqui, ela virá quando o príncipe da paz instaurar o reino milenial na terra. Portanto, nós teremos uma paz plena na cidade de Jerusalém, cumprindo assim o que o nome da cidade como significado nunca conseguiu implementar. Mas o príncipe da paz trará paz plena. E aí, como consequência, pastor Elias, o salmista diz assim, ó: aqueles que amam Jerusalém e os que oram por ela serão prósperos. Eu tenho tido respostas divinas na minha vida, aplicando este princípio na minha vida, orando pela paz de Jerusalém. E aí, pastor Elias, este nome, historicamente, de Jerusalém, a palavra Jerusalém não aparece entre os capítulos 40 e 48. Obviamente que a cidade que está sendo tratada ali é a cidade de Jerusalém, mas ela recebe um novo nome, não é verdade? E eu gostaria, pastor Elias, que o senhor tratasse sobre o nome divino Hashem, que aparece aqui, e nos falasse sobre a expressão Yahvé Shammah, o Senhor está ali, no meio dessa cidade que recebe um novo nome por Ezequiel. Muito bem, pastor Epaminondas. Quando nós vemos que todo ser, ele tem identidade. Identidade tem alguns caracteres importantíssimos, porque é um elemento que aponta para o ser. Então, um dos elementos ou um dos caracteres mais importantes que constitui a identidade de um ser é o nome. O nome é um elemento representativo do ser, ou seja, o nome aponta para a essência, né, daquilo que é o ser propriamente dito. Quando nós vemos que o nome Yahvé Shammah, ou Jeová Shammah, como nós vemos aí no capítulo 48, o Senhor está fazendo menção de que haverá um lugar e esse lugar levará o seu próprio nome. Porque o nome do Senhor é muito mais do que o que nós falamos aqui, no que diz respeito a ser um elemento que faz parte da sua identidade. O nome do Senhor tem a ver com a sua natureza, tem a ver com a grandeza da sua glória, tem a ver com os seus atributos, tem a ver com aquilo que o Senhor é capaz de fazer em nossas vidas. E quando nós falamos assim, tem a ver com a sua natureza, com os seus atributos, nós vemos assim, o Senhor, ele é santo. Quando se fala o Senhor da santidade, é porque ele é santo.
Quando se fala o Senhor de fortaleza, é porque ele é forte, ele é poderoso, o Senhor Todo-Poderoso. Nós vemos inúmeras vezes, inclusive, que dado a essa santidade, dado a esse poder, dado a essa honra que deve ser prestada ao nome do Senhor, inclusive se evidencia que nos escritos, nos autógrafos propriamente das escrituras sagradas, quando se ia escrever o nome do Senhor, se limpava, trocava de pena, fazia toda uma mudança para escrever o nome do Senhor em caráter exclusivo, dado a essa santidade, dado a essa honra, a essa grandeza ao nome do Senhor. E o próprio Senhor, ele se identifica como o nome. Está em 1 Samuel, ou 2 Samuel, capítulo de número 2, ou capítulo de número 6, versículo de número 2, que o próprio Senhor, ele se identifica como Hashem, que significa o nome. Daí, nós entendemos a razão pela qual o pastor Epaminondas, evangelista Wallace, quando o segundo templo, aliás, o templo de Salomão foi inaugurado, que a glória do Senhor se manifestou ali, e o Senhor, conversando com Salomão, ele disse: e o meu nome estará nela perpetuamente, porque bem-aventurado é aqueles que estão no lugar, ou habitam no lugar, onde o próprio nome do Senhor habita. Então, o nome do Senhor faria uma diferença em Jerusalém. Jerusalém que, apesar de ser um elemento representativo do povo de Deus, povo com o qual o Senhor tem aquela aliança precisa, aquela aliança perpétua, povo de Deus com o qual ele chama de minha esposa, o povo que é chamado de menina dos olhos de Deus. Enfim, nós vemos um apreço profundo que o Senhor tem pelo povo israelita e, consequentemente, claro, pelo seu referencial, que é a cidade de Jerusalém. Mas Jerusalém é considerada, à luz da Bíblia, ao longo do tempo, no período monárquico e também durante o cativeiro e até no pós, é considerado como o povo que cometeu abominações ao Senhor, idolatria, isso e aquilo, enfim, algo absolutamente reprovável, abominável aos olhos do Senhor. E o Senhor agora está na sincera intenção de fazer uma mudança definitiva e quer dissociar essa ideia da Jerusalém prevaricadora, a Jerusalém abominável. Ele quer colocar o próprio nome dele na cidade. E ele diz assim: e a cidade será chamada Yahvé Samá, ou Yahvé Chamá. O Senhor está ali. Perfeita análise do pastor Elias, onde nós aqui podemos verificar que a cidade de Jerusalém, evangelista Wallace, pastor Elias Gomes, do milênio, esta cidade será uma nova cidade, com uma nova formatação, né, com a nova arquitetura, com dimensões novas, diferente e distinta da Jerusalém atual. O que nos remete a pensar, evangelista Wallace, pastor Elias Gomes, é que esta cidade de Jerusalém, possivelmente, a atual, ela será destruída. Se a gente olhar, por exemplo, olha só o que está escrito no livro do profeta Zacarias, capítulo de número 14. Olha essa leitura sobre a cidade de Jerusalém, capítulo 14. A segunda vinda do Senhor a Jerusalém é o título aqui na minha Bíblia, a Bíblia de estudo anotada. Ela diz assim, o texto sagrado, Zacarias, capítulo 14, verso 1. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Isso corrobora com o que está escrito em Apocalipse, capítulo de número 11, quando
ali nós temos a descrição das duas testemunhas. Por ocasião da ressurreição das duas testemunhas, haverá um grande terremoto. Olha o que diz a Bíblia, Apocalipse capítulo 11, versículo de número 13. Naquela hora, houve um grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade. E o texto nos diz que morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que outras ficaram sobremodo aterrorizadas. O que eu quero demonstrar aqui é que possivelmente a cidade de Jerusalém, a atual, ela será destruída. Esse terremoto aqui, só esse terremoto indica que a 1/3 parte da cidade de Jerusalém será destruída, dando lugar, assim, para a construção de uma nova cidade de Jerusalém, terrena, do milênio, tá? Que não é a cidade de Jerusalém celestial, que nós diferenciamos lá no primeiro bloco deste programa. E o pastor Elias aqui trouxe a descrição da cidade de Jerusalém, aqui conforme a visão do profeta Ezequiel, pastor Elias, o Senhor estará no meio da cidade de Jerusalém. A expressão Jeová chamar, o Senhor está ali, indicando que Deus estará no meio do seu povo. E aí, evangelista Wallace, tem um texto em Apocalipse 21:3, que eu gostaria que o irmão lesse, 21:3, Apocalipse 21:3, que nos traz uma esperança, pastor Elias, sobremaneira grande. A esperança de que Jeová, o próprio Senhor, o nosso Deus, ele estará no meio do seu povo na Jerusalém do milênio. Leia para a gente, por gentileza. Diz assim, Apocalipse capítulo 21, no verso 3. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus, com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o seu Deus deles. Que coisa gloriosa. Observe que o próprio Senhor Jeová vai habitar no meio do seu povo. Que coisa gloriosa, que esperança significativa para o povo de Deus. Nós esperamos o Senhor Jesus voltar para primeiro arrebatar a sua igreja. Nós seremos arrebatados ao céu, estaremos no tribunal de Cristo sendo premiados, né, pastor Elias, evangelista Wallace, todos nós sendo galardoados, recebendo a coroa da justiça, recebendo, né, a coroa da vida eterna, a coroa de glória, participando após das bodas do Cordeiro, do casamento entre Cristo e a igreja. Após este período, a igreja vai descer com Cristo após 7 anos, para então cumprir o que está escrito aqui em Ezequiel, capítulo de número 48, onde o Senhor vai habitar no meio do seu povo, no meio de Israel, o Israel terrestre, né, a cidade de Jerusalém terrena, com os judeus sendo restaurados à posição que eles foram eleitos ainda no Antigo Testamento, cumprindo, portanto, todas as alianças que Deus fizera com Israel. Literalmente, essas alianças serão cumpridas no milênio. O Senhor mesmo estará no meio do seu povo. Jeová chamar, o Senhor estará ali. Glória a Deus. Nós encerramos, portanto, esta lição maravilhosa, abençoadíssima, onde nós aprendemos muito ao longo desses 3 meses. Aqui eu externo meus agradecimentos ao nosso pastor Salles, à missionária irmã Raquel, que tem dado todo o apoio para a realização deste programa. Agradeço também aos meus companheiros que aqui estão, o pastor Elias Gomes, o evangelista Wallace França, que tem proporcionado a nós momentos de aprendizados profundo das Escrituras Sagradas. Agradecendo também a equipe técnica que está aí por trás dessa telinha, das câmeras, na pessoa do Albert Júnior. Um abraço a todos os nossos companheiros, nossos irmãos que trabalham conosco aqui, produzindo este programa. Nós queremos, antes de chamar as imagens,
né, do encerramento do trimestre em várias congregações, chamar a sua atenção para um novo trimestre. Nós estamos encerrando este e já na próxima semana iremos estudar sobre o avivamento. Aviva a tua obra. Olha só, um chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Revista escrita pelo renomado pastor, escritor Elinaldo Renovato, onde nós estaremos estudando 13 preciosas lições. Iremos estudar a primeira lição na primeira semana do ano de 2023 sobre o avivamento espiritual. Evangelista Alec, pastor Elias, nós iremos aprender o que de fato é um avivamento espiritual. Vamos verificar o avivamento no Antigo Testamento, avivamento no Novo Testamento, o ministério avivado de Jesus, o avivamento na vida da igreja primitiva, na vida do apóstolo Paulo, do primeiro mártir. Enfim, são lições preciosíssimas, tá bom? Não perca, adquira a sua revista, procure aí na sua congregação o seu pastor, diga para ele: pastor, eu vi o anúncio e eu quero ser aluno da maior e melhor escola bíblica do mundo. Aliás, a melhor escola entre todas as escolas, tá bom? Diga a ele: eu quero ser aluno da escola dominical, se matricule e passe a fazer parte da família Escola Bíblica Dominical. Nós queremos chamar imagens de congregações que realizaram o encerramento dos trimestres, né, do trimestre, e foram várias as congregações, aliás, todas as congregações fizeram, mas nós não temos condições, não é, Alec? E nós iremos homenagear todos os coordenadores de Escola Bíblica Dominical, todos os professores que todos os domingos eles estão lá pela manhã cedinho, abrindo a congregação, gerenciando os trabalhos que são realizados. Meus irmãos, Deus abençoe vocês pelo labor, pelo trabalho, tá bom? Cada professora da escola dominical, do departamento infantil, cada professora da maturidade cristã, cada professor que se dedica, que prepara a sua aula, que faz com amor, dedicação, carinho a obra do Senhor, a galardão para a vida dos irmãos. Muito bem, então vamos às considerações finais aqui dos nossos comentaristas, que tanto nos abençoaram ao longo desses 3 meses. Pastor Elias, por gentileza, faça suas considerações finais e já convidando para o próximo trimestre. Muito bem, pastor Epaminondas, evangelista Alec. Mais uma vez eu quero ratificar meus sinceros agradecimentos, inclusive por ter um escatólogo aqui de alto nível, né, evangelista Alec, ao nosso lado, com o qual nós temos aprendido muito ao longo desse trimestre e certamente, como ele mesmo falou, Hebreus capítulo 6, versículo 10, 1 Coríntios 15, 58, o Senhor certamente ele galardoará, porque ele é galardoador, inclusive daqueles que o buscam, daqueles que fazem a sua obra, não de qualquer forma, não indolentemente, não displicentemente, mas com uma diligência muito precisa. E é isso que nossos companheiros têm feito e os nossos companheiros também lá na base, né? Os pastores, coordenadores de escola bíblica dominical, professores que têm se dedicado, continue se dedicando, continue comprando livros, continue lendo livros, continue preparando sua aula com muito afinco e certamente isso trará uma riqueza para você, mas também isso refletirá na edificação da própria congregação aí onde você atua de forma efetiva. Evangelista Wallach França, agradeça aí também aos nossos telespectadores, faça suas considerações finais, agradecendo também aos pastores, os professores, professoras, coordenadores de escola dominical. Meu amado, obrigado por sua colaboração neste programa abençoado. Pastor Epaminondas, pastor Elias, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui ao lado dos senhores. O pastor Elias trouxe um comentário bastante interessante. Nós aprendemos muito com a qualidade do ensino do pastor Epaminondas, um grande, realmente escatólogo. Então nós saímos enriquecidos dessa lição. Pastor Epaminondas, essa semana um colega me perguntou de trabalho: Wallach, mas vocês creem mesmo nos acontecimentos escritos nesse livro do profeta Ezequiel? Eu disse: eu creio. Ele disse assim: isso não acontecer na eternidade. Eu disse assim: será
mero filigrama, porque nós vemos hoje o mover do Espírito Santo hoje agindo já atualmente de forma presente, não iminente, de forma presente no meio da igreja e no meio do seu povo. Então, por isso que nós somos agradecidos por essa brilhante lição, agradecidos aos pastores pelo incentivo da lição, aos nossos coordenadores, professores de escolas bíblicas em Marabá. Essas pessoas que fazem o trabalho de Deus sabem que elas não realizam em vão. A expansão do evangelho aqui na terra é uma obrigação do crente, do cristão. Portanto, nós estamos realizando, mas não por uma obrigação. Nós estamos realizando por um grande amor à obra e um grande amor à palavra de Deus, pastor Epaminondas. Maravilha. Se nós encerramos este programa, eu peço ao nobre pastor Elias Gomes que nos despeça em oração e você vai ficar com as imagens do encerramento do trimestre que agora nós concluímos. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Te esperamos na próxima semana para mais um programa Escola Bíblica Dominical. Bendito Deus, poderoso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu sustento, ó Pai, pela tua infalibilidade, pela tua graça, pelo teu perdão, Senhor, pelo teu plano de salvação às nossas vidas. Senhor, vem reinar na vida de cada um dos teus servos que aqui estão, pastor Epaminondas, toda a sua família, evangelista Wallace, Senhor, toda a sua casa, que todos sejam integralmente abençoados. Nosso pastor presidente, pastor Salles, ó Pai, bem como toda a sua família, protege, guarda, Senhor, dá sabedoria, entendimento, ó Pai, dá visão do alto, ó Pai, para que haja uma expansão, ó Pai, incomparável do teu reino aqui em Marabá. Senhor, ser conosco nesse programa e que tudo, Senhor, ocorra na tua vontade, na tua direção e que vivamos continuamente na tua dependência. Nós te agradecemos e te louvamos em o nome de Jesus. Amém.